Alô, Novaes, repetindo a saudação. Tudo bem? Tudo bem, hoje estamos em que dia? Dia 5 de abril de 2024. Agora, por alguma estranha razão, eu estou vendo Ah, na tela, mas a minha imagem não aparece. não, não aparece. É, Você está no Ron Dark? realmente, a tecnologia está sempre me causando surpresas. Espera aí, Ah, mim também. agora sim. Então, vamos recomeçar. Alô, Novaes. Tudo bem? Está no Rio ainda? Tudo bem, estou no Rio de Janeiro. Hoje é dia 5 de abril de 2024. Eu, no Rio de Janeiro, mais precisamente no Recreio dos Bandeirantes, e Carlos Eduardo Novaes na Serra, em Pedro do Rio, perto de Petrópolis. Exatamente. Não, é Petrópolis. Pedro do Rio é um distrito de Petrópolis. Muito É bem. Petrópolis. Quer dizer, eu estou em Petrópolis. E eu quero começar logo aqui saudando efusivamente as nossas polícias, porra. A Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os drones, os helicópteros, os caminhões, os cães farejadores. Eu quero parabenizar todos, porque depois de 50 dias conseguiram pegar os dois fugitivos da penitenciária de Mossoró. E como é que foi essa peripécia? Como é que eles chegaram aos fugitivos? Eles chegaram aos fugitivos, acredite, a 1.600 quilômetros depois de Mossoró, no Pará, numa estradazinha lá para Marabá, em que os bandidos estavam escapando num comboio com escolta, para você ver como o nosso crime organizado está cada vez mais organizado. Os É a bandidos. coisa mais organizada do país. É verdade, é verdade. Tinham três carros, era um comboio. É. E cada um dos fugitivos ia num carro e uma escolta ia num terceiro carro, para tentar protegê-los aí das forças do mal que estavam cercando. Mas É, eles, é. eles driblaram as polícias porque eles saíram do Rio Grande do Norte pelo mar e eles passaram 6 dias numa embarcação atravessando o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, para chegar ao Pará. Eles chegaram lá ao Pará, onde eles foram apanhados. Eles estavam indo, inclusive, iam para a Bolívia, parece que era Ah, o destino final. olha só. Que nem o Sundance Kid, né? Lembra do filme? Sundance Kid, exatamente. Termina com os dois americanos praticamente derrotando todo o exército boliviano. Você O Paul lembra? Newman, né? O Paul Newman e o Robert como é? Redford. Isso, Robert Robert Redford. Exatamente. Redford. Robert Exatamente. Redford. Mas você me disse que queria saber qual a minha impressão chegando ao Rio de Janeiro. Sim, claro, você tem um ano que não vem aqui, né? Não tem um É, ano? mais ou menos um ano que eu não venho aqui. E, Novaes, eu quero dizer o seguinte: a minha primeira observação. Eu sou do tempo, e você também, em que o Rio de Janeiro era o principal destino internacional no Brasil. Todas as grandes empresas aéreas tinham voos diretos para o Rio de Janeiro. Hoje, isso não acontece. O mais das vezes, Novaes, você tem que vir ao Brasil com destino ao Rio de Janeiro, passando por São Paulo. E É para verdade. sair também. Eu, por exemplo, dessa vez eu consegui vir direto para o Rio de Janeiro, saindo de Atlanta, nos Estados Unidos, mas tendo que fazer uma conexão lá para poder chegar a Atlanta, para poder pegar um voo direto para o Galeão, porque senão eu teria que ir a Guarulhos, em São Paulo. Mas na É. volta não deu jeito. Eu tenho que ir a Guarulhos, em São Paulo, para voltar para os Estados Unidos, ou como teria que ir a Guarulhos para voltar para Londres, ou Paris, ou como teria que passar por Guarulhos, vindo de Paris, ou de Lisboa, ou de Madrid, em suma. E Guarulhos é o pior aeroporto do mundo. É o Ah, não pior. tem Eu dúvida. conheço muitos aeroportos, é o pior aeroporto do mundo. Eu já vi gente perdida lá, americanos, ingleses, franceses, gente Brasileiro, eu internacional, me perdi lá perdida, dentro. porque é Eu me perdi lá péssima. dentro. Hein? Eu me perdi lá dentro. Eu É, e a eu Matheus. também já me perdi. É o pior aeroporto do mundo. Agora, por que é isso? Por que as companhias aéreas não têm mais, ou quase não têm mais, voos diretos internacionais para o Rio de Janeiro? Porque, para princípio de conversa, Novaes, eu vou dizer, por exemplo, em 2013, eu fui a Londres, saí dos Estados Unidos, fui a Londres com toda a minha família, mulher, filhas, netos.
desembarcamos em Heathrow, dentro do aeroporto de Heathrow, pegamos o metrô. Pegamos o É, metrô e é, saltamos em Bayswater, em frente ao Hyde Park, onde estava o nosso hotel. Então, você chega em Heathrow, você pega o metrô dentro do aeroporto e é. desembarca na porta do seu hotel, dentro da cidade de Londres. Você chega no Galeão e tem o desprazer de passar pela Avenida Brasil, pegar um trânsito medonho na É Avenida verdade. Brasil, e mesmo que você pegue a linha amarela para quem vai para a Zona Sul, Barra da Tijuca, em suma, também é um trânsito medonho por aquela linha amarela até você chegar lá onde você paga o pedágio para passar. Por que não ter? Claro que é um investimento grande, mas vale a pena você ter, como nas grandes cidades, uma ligação do metrô no centro da cidade com o resto da cidade. Fica aqui essa observação. Será que um dia teremos isso? Não, não, mas nem pense num negócio desse, mas nem pense, pô. Eu Impossível, estou, né? inclusive, querendo comentar com você as dificuldades que nós temos para vir, para subir a Serra de Petrópolis. Porque foi prometida uma nova subida, porque essa subida de Petrópolis que tem aí é de 1920, mas o traçado vem desde Pedro II. Então, a quantidade de caminhões é cada vez maior. Aqueles dinossauros, às vezes, de dois eixos, umas coisas monumentais que viram, às vezes, no meio da estrada, e você ficar parado lá 5, 6 horas. E o que é mais incrível é que essa subida de Petrópolis, ela serve, não é só Petrópolis, ela vai para Juiz de Fora, para Belo Horizonte, para Brasília, para São Certo. Paulo. Quer É, dizer, toda essa carga que sai do Rio de Janeiro, que vem lá do Sul, passa por aqui. E eles não arrumam. Por quê? Por causa da corrupção que come solta. Eles iam entregar essa estrada, essa subida da serra, em 2016, antes das Olimpíadas. E hoje eles têm o quê? 40%, 50% só pronto. E está um imbróglio judicial que não se consegue se desfazer. Agora, inclusive, o Facebook apareceu no Facebook um abaixo-assinado que já está sendo assinado aí por milhares de pessoas para que se retome a obra da subida da serra, porque está ficando cada vez mais inviável. Mas acontece que chega uma hora em que a construtora diz que precisa de um aditivo. O aditivo é a essência da corrupção nas obras do país. Então, precisa de um aditivo porque o dinheiro não dá mais. O dinheiro que foi orçado originalmente não dá mais. Mas aí entra o Ministério Público ou o Tribunal de Contas e diz que há um superfaturamento aí nos valores e tal, cheirando a corrupção. Então, fica um rolo do cacete e nada se mexe e fica essa. Então, esse metrô que você está sonhando com ele não virá nem para os seus bisnetos, porra, porque quando chegar no meio do caminho vai parar porque tem uma corrupção, o Tribunal de Contas pede as contas, a construtora diz que está faltando dinheiro e é a mesma novela de sempre. Vai quer lá. dizer, é tão difícil você ir para Petrópolis quanto vir para o Rio de Janeiro, né? Você É vindo do verdade. exterior para o Rio de Janeiro, saindo do Rio de Janeiro para ir para Petrópolis. Mas não vai, você é um botafoguense da velha guarda. E eu quero Histórico. perguntar a você, o que que você acha das acusações do presidente e dono do seu clube, o americano John Textor, quanto à corrupção no futebol brasileiro? Olha, por enquanto, com perdão da má palavra para os leitores, eu acho um grande babaca. Enquanto ele não chegar e apresentar as provas que ele diz que tem, e que tem, e que tem, mas que não aparece em nenhum momento, ele outro dia, ontem ou anteontem, ele foi fazer lá foi dar um depoimento lá na cidade da polícia, ficou lá 4 horas falando, mas não apresentou nada. Disse que ia apresentar Ficou semana que 4 horas aonde? na Na cidade da delegacia? polícia. Foi dar um depoimento na polícia. Quer dizer, ele não foi, ele foi por conta própria, com 3 advogados, inclusive, Certo. para falar sobre essa suspeita de manipulação de resultados. Mas não apresenta provas. Então, Bom, fica essa. ele não apresenta ao público ou não apresenta à polícia? A gente não Não sabe apresenta exatamente o que ao ele público. disse na polícia. Não. O que ele disse na polícia ainda não foi revelado pela imprensa. Certo. Agora, com certeza, ele não revelou detalhe nenhum que comprometa a cena do futebol brasileiro.
porque ele diz que está havendo manipulação de resultados. Parece que nessa audiência lá na polícia, ele cita o nome de alguns árbitros, mas isso ainda é uma suspeita, não há certeza quanto a isso. Eu acho que, sabe, está fazendo uma espuma danada e o time está lá perdendo para o Barranquilla Júnior, jogando no Rio de Janeiro, perdendo de 3-0 logo no primeiro tempo, depois conseguiu fazer um gol, mas, pô, um horror o time. Olha, eu acho o seguinte, eu realmente, chegando agora do exterior, estou quase que como um forasteiro, um turista, em suma, tomando conhecimento dessas coisas. Agora, eu acho que o que quer que seja, isso tem que ser investigado a fundo, porque eu noto aí, Novaes, uma coisa que vem me preocupando já há muito tempo, é o aumento imenso da jogatina em terrenos esportivos. E hoje, o que existe de, sei lá, casa de apostas, é uma coisa inacreditável. E falando a gente não sabe exatamente o que o John Texas tem, o que ele não tem. Agora, tem que ser investigado. Se ele é um irresponsável e ficar provado que ele é responsável, ele vai ter que arcar com as consequências. Agora, nós conhecemos já de tempos passados, de muitas décadas, casos de corrupção no futebol brasileiro e no futebol carioca. Eu lembro, inclusive, uma que envolveu o seu time, o Botafogo, na final do Campeonato Carioca de 1967, foi aquela final, ou Contra o 1969, Fluminense. 1967, Contra o contra o Fluminense. Bangu. Bangu. O Bangu. Inclusive, eu usei isso nesse livro aqui. Eu usei disfarçadamente, porque eram dois casos, na realidade. Eu, mais ou menos, misturei os dois. Misturei o caso Botafogo e Bangu com o caso do Fla-Flu, que foi em 1969, é exatamente isso. O caso Bangu e Botafogo foi em 1967, em dezembro de 1967, e o caso do Fla-Flu foi em junho de 1969. E o caso do Bangu eu acompanhei bem, inclusive eu não fui ao Maracanã aquele dia, por razões difíceis ou longas de explicar agora, eu estava na casa de um amigo nosso comum, o Luiz Roberto Porto, em Miguel Pereira. Robertão. Robertão, do Jornal do Brasil, pai do Rob Porto, hoje locutor esportivo. Mas nós acompanhamos pelo rádio, na volta para o Rio de Janeiro, e à noite, eu me lembro muito bem, eu estava com o Marcos de Castro, que era o editor de esporte do Jornal do Brasil, que você conheceu também, assistindo a resenha esportiva da Globo. E na resenha esportiva da Globo apareceu o Castor de Andrade, que era o presidente do Bangu, invadiu os estúdios da TV Globo, acompanhado de alguns capangas. Você lembra dessa história? Você já contou essa história aqui? Que tinha acusado o Manga, goleiro do Botafogo, de ter se vendido. E no dia seguinte, houve aquele famoso episódio em que o João Saldanha deu um tiro no chão, o Manga pulou o muro, bateu o recorde mundial de salto em altura lá do Mourisco, mas nunca foi provado, mas as suspeitas eram imensas. E no caso do Fla-Flu, as suspeitas envolviam outro goleiro, que era o Domingues, um goleiro argentino, que era do Flamengo, que saiu correndo atrás do juiz, o Armando Marques, praticamente forçou a expulsão pelo Armando Marques, forçou a sua expulsão, e havia a suspeita de que ele tinha sido pago para isso, né? O Fluminense acabou ganhando o jogo por 3-2, o Flamengo com um homem a menos na maior parte do jogo, e o Fluminense foi campeão carioca. Então, esses casos, Novaes, essas histórias do futebol brasileiro não são de hoje, são de longa data, e com um imenso número de apostas. E hoje em dia, o Lucas Paquetá se envolveu num caso lá na Inglaterra, teria forçado um cartão amarelo por causa de apostas que pessoas de sua família teriam feito. Ele ia receber o terceiro cartão ou o segundo, sei lá, cartão amarelo. Foi investigado, também não conseguiu se provar nada, mas perdeu a oportunidade de se transferir para o Manchester City, que estava querendo levá-lo. Exatamente. Mas, Zé Inácio, deixa eu te dizer uma coisa.
Diga, Todo fala. dia, todo dia. Eu até comentei com a Marta um dia desse. Todo dia aparece um novo site de apostas aqui no Rio de Janeiro, É, aqui no Brasil. E é. normalmente são sites do exterior que vêm para cá e fazem uma propaganda brutal. E, e eu perguntava à Marta, eu digo, será que esses caras. Não é possível que entre tanto site de aposta aqui e o governo não controle isso. E, há algum tempo atrás, parece que houve uma tentativa do Haddad, do ministro da Fazenda, aí, eu não sei nem se isso já foi concretizado, de taxar a entrada desses sites. Porque todo dia tem um site novo aqui, é um negócio inacreditável a quantidade de sites de apostas que tem. Você aposta tudo, você aposta qualquer coisa que você queira apostar, está valendo. Você aposta horário de trem, de ônibus, você aposta quantas pessoas serão atropeladas naquele dia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, você aposta qualquer coisa, basicamente esporte e, sobretudo, futebol. Agora, eu não sei se o governo tira algum proveito dessa quantidade de sites que entraram aqui, site de apostas, ou se isso aí é essa farra interminável e que certamente a grana deve correr por fora na base da corrupção. Não tem saídas, Inácio, não tem saída. Na medida em que, porra, em que o dinheiro é a medida de todas as coisas, a corrupção só tende a aumentar, pô, só tende a crescer, aqui e lá fora. Não tem saída. Então, aqui, você já falou aí desses casos passados, eu acho que atualmente tem muito mais casos do que no passado. Só que eles não aparecem de alguma maneira, não sei se são acobertados, o que é feito para evitar que isso transpareça para o público. Talvez para não desmoralizar o futebol brasileiro. Mas É, vai lá. então, talvez nós sejamos de uma época mais, digamos, ingênua, né? Em que esses casos existiam, mas não tinham essa dimensão gigantesca. Não Então, a tinha, gente não não tinha. sabe onde é que isso vai parar. O esporte, infelizmente, É, parece que está tá. contaminado. Agora, hoje houve no plano internacional, Novaes, hoje houve uma coisa muito importante. A Comissão de Direitos Humanos da ONU votou para que os países, no caso aí, principalmente, claro, com vistas aos Estados Unidos e à Inglaterra, deixem de enviar armas a Israel, por causa do que está se passando em Gaza. E alguns países se abstiveram, alguns poucos votaram contra. No caso aí, votaram contra o Paraguai. Paraguai! Paraguai, olha o Paraguai, olha o Paraguai. Paraguai e a Argentina, do nosso Milei. Alguns outros se abstiveram e o Brasil votou a favor. E isso tudo acabou resultando em um fato importante, é que o Joe Biden finalmente resolveu dar uma prensa Foi, no, foi. no Bibi Netanyahu, e o resultado é que o Bibi Netanyahu acabou demitindo os militares lá daquela do IDF, da Israel Defense, whatever que seja lá, as forças militares de Israel, que tinham matado os cidadãos beneméritos que estavam lá tentando aliviar a fome dos palestinos. Então, isso é um É uma acontecimento ONG muito importante que internacional. aconteceu hoje, e vem dar força ao presidente brasileiro Lula, que foi o primeiro a dizer, um dos primeiros a dizer que esse problema de matar de fome uma população está se caracterizando em um genocídio. É, é. Não, eles parece que lá o Netanyahu acha que aquilo ali, aquela explosão lá, aquela morte daqueles 6 ou 7 voluntários que trabalhavam para essa ONG aí, que é uma ONG internacional, foi Para alimentar a população. foi uma coisa para alimentar a população, foi uma coisa casual, entende? É uma coisa casual que acontece, como disse o Netanyahu, em tudo quanto é guerra. É, Essa foi a forma que ele teve para justificar o é, fato de terem acabado com essa. E é uma coisa curiosa, porque só falam de fome. Não pode acabar com a fome, tem que deixar passar os caminhões, tem que deixar passar os caminhões carregando aí os alimentos, carregando as comidas aí. Mas não falam de. Porra, mais importante do que deixar passar os alimentos é parar de matar a palestino, porra. É parar com essa porra dessa guerra, porra.
Que coisa absurda isso. Que loucura, porra. E é importante se falar o seguinte, ô Novaes, não vão, em nossas palavras, aí, em nossas observações, nenhum resquício de antissemitismo. É preciso acabar com isso. É preciso que as pessoas compreendam que judeus há judeus notáveis, como Albert Einstein, e há judeus execráveis, como o Bibi Netanyahu. Então, você tem que ter a liberdade de elogiar uns e criticar os outros, o que é o caso aí que se aplica exatamente ao nosso execrável Bibi Netanyahu. Agora, diga lá. Você vê, inclusive, as figuras que o Marx era judeu, o É, Freud era grandes judeu, figuras da humanidade. era judeu, grande figura da humanidade. E eu, quando morava na Rua Paissandu, no Rio de Janeiro, e que eventualmente encontrava você ali que morava na Rua São Salvador, Exatamente. no meu prédio, 80% dos moradores eram de judeus. Eu tive inúmeros e tenho até hoje amigos judeus. Pô. Meu melhor amigo, que morreu há 2 anos atrás, era judeu. Eu sempre me relacionei muito bem com os judeus. Agora, não posso aceitar o que está acontecendo lá sob as asas do Bibi Netanyahu. É. Vai lá. Mas vou fazer uma pergunta a você, porque eu estou sabendo disso muito por alto. Você, se puder me explicar, o que está vendo aí? Estão falando no escândalo dos precatórios. Que vem a ser isso exatamente? Eu não tenho a menor ideia. Escândalo de precatório não é a primeira vez que isso aparece, não. Isso parece que é um dinheiro que o governo deve e que não paga ou que tem que receber. Eu não entendo Então, muito parece que, bem de isso. repente, o presidente Lula mandou pagar e parece que aí é que está exatamente o escândalo. Agora, realmente, como O escândalo, forasteiro, o eu acho escândalo que eu estranho que, sei. quando se manda pagar uma coisa que se deve, de repente isso causa um escândalo no país. Não, não, não. Essa história está mal contada. Eu não vi isso nas folhas, não. O que eu vi nas folhas, e que é um escândalo, e que eu aplaudo esse escândalo que está surgindo aí agora, e que está sendo revelado para a maior parte da opinião pública, é a cassação da candidatura ou da governança, o impeachment do governador do Rio de Janeiro, o Mas tal por do quê? Cláudio Castro. Por quê? Porque o Ministério Público Eleitoral alega que na eleição de 2022 ele usou uma fundação do Rio, a CEPERJ, e uma universidade do Rio, a UERJ, para contratar 20 mil funcionários sem concurso e como uma forma de alimentar lá a campanha dele eleitoral e foi gasto. Tinham funcionários, inclusive, que eram funcionários fantasma. Primeiro, isso é uma coisa profundamente ilegal. O cara não pode, na véspera da eleição ou na antivéspera, contratar 20 mil pessoas 20, e botar lá, e alguns não iam nem trabalhar, alguns só assinavam papel, como é muito comum aqui no Brasil, isso acontecer aí no poder público. Então, o Ministério Público estadual, o eleitoral, está dizendo que houve um certo abuso de poder político e econômico na eleição de 2022. Que não sei se você se lembra, o Cláudio Castro era vice do governador que já foi ejetado, que foi cuspido fora logo nos primeiros meses da gestão dele. E o Cláudio Castro, que era vice-governador, passou a ser governador. E em 22 ele pôde se candidatar novamente e dizem que a vitória dele veio muito em função desse tipo de armação que ele organizou aí. Então, tem um processo, isso chama-se as folhas secretas do CEPERJ e da UERJ. Então, tem foram gastos mais de 200 milhões de reais. E tem o Cláudio Castro está com a corda amarrada no pescoço aí. Então, vamos ver o que o Ministério Público Eleitoral decide a respeito, que está pedindo a renúncia dele, a saída dele do governo do Rio de Janeiro e a impossibilidade de disputar essa eleição aí que vem, que se aproxima aí em novembro. Essa é o grande escândalo que está sendo. Quer dizer, isso aí já foi dito, mas está sendo repetido agora, porque parece que o Ministério Público Eleitoral definitivamente pediu a saída dele do governo. Vamos ver o que vai rolar a partir daí. A notícia boa? A notícia boa? Bom, fala você aí. Não, diga. Notícia boa eu quero ouvir. Diga lá.
Não, a notícia boa é que o maior e mais antigo restaurante desse país fez 150 anos Qual é? agora, o Lamas. O restaurante Lamas, Mas onde eu ainda aprendi a existe? jogar sinuca. Claro que Pô, existe, eu pô. frequentei muito Lamas no Largo do Machado. Depois se Isso. mudou para a rua Marquês de Abrantes ou Marquês Senador de Abrantes. Vergueiro? Uma Marquês de das duas. Abrantes. Marquês de Abrantes. Marquês de Você, Abrantes. você morava na esquina da Senador Vergueiro, com aquela ruazinha. Quando você saiu da Rua Paissandu, você chegou a morar ali na esquina da Senador Vergueiro, com aquela ruazinha que vai dar na Praia do Na Flamengo, Tucumã, na Tucumã. Tucumã. Morei na Tucumã, mas eu morei na Tucumã depois que eu voltei da Bahia e meus Ah, pais voltaram exato. dos É. Estados Unidos. Mas É. na época do Lamas, o meu avô frequentava o Lamas. O Lamas é de O Largo do Machado. 1874 e do Largo do Machado. É. Eu frequentei o Lamas no Largo do Machado, aprendi a jogar sinuca ali, no Lamas e no Pontes, que ficava ao lado do Lamas. Todos dois no Largo do Machado, ali ao lado do Cinema São Luís. Está fazendo 150 anos. Ele, 1874, Mas vem antes cá, da está, construção do está Conservatório. sediado aonde agora o Lamas? É Marquês de Abrantes. Ah, É Marquês continua de naquele Abrantes. local para onde se mudou. Eu gostaria Isso. muito de voltar lá, porque eu também frequentei o Lama. Era uma praxe. É, Durante algum tempo, eu trabalhei no Top Desk da Geral, do Jornal do Brasil. Aham. Depois eu pedi para sair, porque eu não aguentava mais, porque eu trabalhava de manhã, eu Era à trabalhava noite, né? na É. Companhia Siderúrgica Nacional, no centro da cidade, como advogado. Depois eu ia para a editora Bloch, ficava na editora Bloch até às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde ia para o Jornal do Brasil, me passaram para o Copdesk da Geral. O Copdesk da Geral era a última coisa que fechava no jornal, quer dizer, fechava às 11 horas da noite, às vezes mais tarde, e aí no dia seguinte eu tinha que voltar a trabalhar às 8h30 da manhã. Então, pedi o meu chapéu e fui embora. Mas nessa época era uma tradição. Todo o Copdesk da Geral do Jornal do Brasil, às sextas-feiras, saía do Jornal do Brasil e ia para o Lamas. E o É. pior para mim é que ficava lá até as 4 da manhã. E eu me sentia obrigado a ficar também. Quer dizer, mas era uma tradição no jornalismo brasileiro, o Não, Lama. o Lamas foi frequentado, sabe, o Getúlio frequentava o Lamas, o Machado de Assis frequentava o Lamas, o Juscelino frequentou o Lamas, porra, nós todos frequentamos o Lamas, e ali na Marquês de Abrantes, quer dizer, eu comecei a frequentá-lo como você no Largo do Machado, depois ele passou para a Marquês de Abrantes. Eu morava na Paissandu, entre a Senador Correia e a Marquês de Abrantes. Então, era uma caminhada de 300 metros até ali, até o Lamas. Mas continuei frequentando, inclusive porque o Lamas tem alguma coisa que está desaparecendo dos cardápios do Rio de Janeiro, que é a língua ao molho de madeira. Ah, você gosta. Adoro, É. adoro. E eu ia lá com um amigo meu comer língua até recentemente, lá no Lamas. Então, está fazendo 150 anos, está lá exuberante, muito vivo, e isso é uma boa notícia no meio dessas tragédias todas. Você me deu uma ideia, eu vou ver. Quem sabe, de repente, a gente combina nessa minha visita ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a gente se encontrar lá no Lamas. Sei, a gente Vamos, vai eu acho voltar isso para os uma boa Estados Unidos. ideia. Não, claro, está na pauta aí o nosso encontro, o nosso Ou almoço. Lamas ou algum outro lugar, mas vamos combinar isso. Então, durante a Vamos semana, dirigir vamos para o conversar campo. sobre isso. Eu vou me encontrar, então, com o Carlos Eduardo Novaes, ele vai comer uma língua, eu não vou, mas eu estou ficando cada vez mais vegetariano, estou Mais me vegano, né? tendo de comer, Vegano. não muito, mas estou aos poucos deixando de lado a carne bovina, a carne de peixe, outras assim. E, Novaes, então, na próxima semana a gente volta a conversar. Tá, você acha que já está na hora de encerrar? Eu acho que está Tá. na hora de encerrar, estão me dando um recado aqui. Temos Ah, que é? sair do ar. Está na hora de Então, encerrar o trabalho. Tá bom. voltamos na próxima semana. E durante a semana eu vou me comunicar com você para marcarmos um almoço aí, ou do Lamas ou Não, algum mas outro vamos lugar almoçar no qualquer. Lama. Não, não, Tudo vamos almoçar no Lamas. Vamos lá comemorar os combinado. 150 anos do Lamas. Tá Tá bom, bom? então. Um Grande abraço, meu pai. abraço. Vou Nos encerrar por vemos semana aqui. que vem. Tá Tá, tchau, bom. tchau. Um abraço, tchau. Outro, tchau.